será jogada por terra. Portanto, eu defendo que, a partir desse ano, desde o very first year, nenhum branco pode fraudar nenhum programa de ação afirmativa no Brasil. Muito obrigado, senador. Muito bem. Foi o Jackson Lima, terceiro secretário da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores. Agora vamos ao doutor Ronaldo Barros, secretário de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR. Boa tarde. Tudo bem, comandante? Bom dia ainda, é bom dia ainda. Bom dia. Que bom que tá ligado. Bom dia a todas e que todos se sintam contemplados. Senador Painha, é uma honra o convite da CEPI. A ministra Nilma pediu que eu agradecesse ao senhor. Infelizmente, ela não pode estar aqui. Mas é um momento importante a colaboração que essa casa tem para com as políticas afirmativas. A pessoa do senador Paim é uma figura que, eu diria, até com uma certa dor no coração, em qualquer lugar que você esteja, senador, você está na nossa história de luta do povo negro, dos trabalhadores desse país. Então, é realmente uma honra estar sentado ao seu lado. Também cumprimentar o Frei Davi, né, companheiro de luta, né, que nos orienta com a sua ação ativa a cada dia e a sua capacidade de mobilizar mentes e corações em defesa do nosso povo, né? Cumprimentar o meu amigo Jackson. Eu estou me sentindo na Bahia, eu sou baiano, eu sou professor da Federal do Recôncavo da Bahia. Então, ele é do Recôncavo, então eu estou em casa, vou ficar tranquilo, jogando em casa, porque eu estou em casa. Cumprimentar o nosso amigo Paulo, o nosso desembargador, né, nosso grande desembargador, e dizer que é um prazer também estar podendo compartilhar esses minutos de diálogo com vocês. Ora, para a gente da CEPI, as políticas de ação afirmativa é uma experiência exitosa, tanto da 12.711, completando 3 anos de implantação, com 100% de implantação nas universidades federais e nos institutos federais, e também conseguiu se ampliar, inclusive, por conta da adesão ao SISU, nas estaduais. Só faltam 15 estaduais para que a gente feche o ciclo completo de implantação das políticas de ação afirmativa no Brasil. Mas, senador, o senhor sabe muito mais do que eu que as ações afirmativas no Brasil, elas não são recentes, não são políticas novas. São políticas eficientes e que ajudaram a desenvolver esse país, embora eu não possa concordar integralmente com o modelo. Mas as políticas afirmativas aqui foram eficientes, por exemplo, para os alemães. Política afirmativa para os alemães no Brasil? Sim, para os alemães. Foi importante para os italianos, senador? Sim, muito importante para os italianos. Foram importantes para os japoneses? Sim. Foram importantes para os japoneses e ajudaram a desenvolver o sul e o sudeste desse país. Então, quando se implantou essas ações, não houve nenhum questionamento. Inclusive, houve uma mudança radical do perfil da sociedade brasileira, que tinha maioria absoluta de negros, quase 80%, e passa a ter 20% de negros, por uma política de ação afirmativa do Estado brasileiro tentando desenvolver determinadas regiões desse país. A política afirmativa ela foi importante também na implantação de desenvolvimento do campo desse país? Sim, foi. Embora eu não concorde integralmente com o modelo, mas, Teodoro, grande liderança aí, nossa, muito prazer te rever. Foi importante? Foi. Existia uma lei chamada Lei do Boi, que permitia o acesso de filhos de fazendeiros a um ensino superior nas ciências agrárias. Isso ajudou a desenvolver o campo? Não no modelo que eu concordo, mas ajudou a desenvolver economicamente o país. Então foram exitosas as políticas afirmativas e, mais recentemente, nós conseguimos, com muita luta, com a luta do movimento social dos negros, nós conseguimos o efeito de ampliar isso para aquelas políticas afirmativas que se classificam... Desculpe, eu estou um pouco gripado, vou ficar um pouco fanhoso, senador, você me perdoe, mas um sacrifício de estar aqui. Mas aquelas que se inserem na capacidade de reverter representações negativas da população negra, como a 10.639.
né? Em seguida, nós avançamos com o Estatuto da Igualdade Racial e depois a 12.711 e a 12.990. Ora, eu passei uma nota técnica que tem uma posição pública da CEPI sobre o andamento das políticas de ação afirmativa, já que nós somos responsáveis pelo acompanhamento, monitoramento e avaliação dessas políticas. E estamos na 12.990 com o Ministério, com o MPOG, e no caso da 12.711 com o MEC e com o convite da FUNAI. Ambas experiências são exitosas. A tentativa de fraudar esses certames houveram na 12.711, agora com menor incidência nas universidades. Há um processo de monitoramento com os movimentos sociais na 12.711. Nós fizemos recentemente um simpósio avaliando todas as dimensões dessa política. Temos resultados impressionantes, a participação dos negros aumentaram substantivamente. Em alguns cursos, há 10 anos atrás, nós éramos resíduos percentuais, 0,1% e 2%. Hoje chegamos, no total, a 26%. Segundo Fonaprace, dentro das instituições federais de ensino, 34% de negros. Isso dá um aumento de 233%. É significativamente algo que deve ser levado em consideração para políticas públicas no Brasil. Há também a mesma ação em relação a uma lei mais nova, completou um ano agora, que é a 12.990. E aí nós temos acompanhado, sim, muito de perto esse processo da implantação da lei 12.990. E acompanhamos, aí o Jackson sabe disso, né? Minhas visitas ao Itamaraty, reuniões com os embaixadores, acompanhando de perto e sugerindo, por nota técnica pública, qual é a posição do governo brasileiro e qual é a posição da CEPI diante das tentativas de lesar o espírito da lei, como está ocorrendo em algumas universidades e em alguns institutos federais, que tenta fracionar para impedir que haja, de algum modo, uma tentativa de assegurar o espírito da lei. Então, o fracionamento intencional ou por um modus operandi das universidades acabam descumprindo a lei. O que seria esse fracionamento? Você abre um concurso de 160 vagas e abre uma vaga por cada componente ou cada matéria. Isso significa que você constitui uma banca para cada vaga e, consequentemente, você não tem aplicação da lei. Isso, a Justiça tem sido eficiente, embargado esses concursos, mandado refazer esses concursos e a gente tem conseguido êxito nessa empleitada. Da mesma forma, como nós temos dito publicamente que as leis de cotas, mais especificamente, elas estabelecem piso e não teto. Por isso que nós podemos, inclusive, ampliar. Um exemplo desse é na Fronteira Sul, que ampliou a quase 97% de cotas de vagas naquela universidade federal. Então, você tem exemplo com cotas, inclusive, para imigrantes haitianos, né? Então, você tem experiências também exitosas. Dizer também, senador, que o Enem, que revolucionou esse processo de seleção na América, ele foi vítima de tentativa de várias fraudes, hoje já está legitimado. Então, nós não devemos ter nenhum temor de que a 12.990 ela está sendo legitimada. Ela é uma lei, para nossa avaliação, ela é auto-aplicável, ela não precisa de nenhuma regulamentação. Nós estamos dialogando com o Ministério do Planejamento, simplesmente uma instrução normativa para esclarecimento de algumas questões, que eu vou tocar mais especificamente aqui. Ora, houveram, no concurso da Petrobras, no concurso do Banco do Brasil e no concurso da Polícia Federal, experiências diferenciadas, mas que complementa e que supera essa dicotomia entre o direito constitucional e o direito administrativo. Também, no caso do Itamaraty, nós colocamos que, nesses casos específicos, é necessário, sim, uma comissão de heteroidentificação de acordo com a súmula, o acórdão do Supremo Tribunal, que estabelece, para esses casos, uma heteroidentificação. A Lei 12.990
já pressupõe isso implicitamente, quando ela diz que se a autodeclaração for falsa, as pessoas estão sujeitas à penalidade da lei. Então, em tese, ela já sugere que haja uma comissão de heteroidentificação para verificar a autenticidade da autodeclaração. Isso tem feito, no caso da Polícia Federal, por exemplo, de forma muito exitosa, ela criou uma comissão de verificação com especialistas da UNB e mais servidores de carreira, mas elas têm uma pesquisa social que pode identificar, ao longo do curso, se aquele indivíduo, ele está fraudando ou não. Então, ele não é compatível com o cargo que está sendo solicitado. Como no Banco do Brasil, por exemplo, eles têm comissões de ética pela natureza da função nas áreas que, mesmo passando numa determinada etapa, na hora da posse, ele é verificado pela essa comissão de ética se ele se adequa ou não àquele perfil que merece trabalhar numa instituição financeira pública. Então, são formas administrativas que resolvem essa tentativa de violar, ou por uma ética da convicção, como diz Max Weber, né? Alguém que se considere multiétnico por convicção, eu sou pluriétnico, se é possível isso, mas por uma ética de convicção é possível isso? Ou a psicologia florense explica, ou a própria psicanálise e a psiquiatria pode tentar encontrar uma alternativa para esse sujeito. Agora, se há dolo na ação, aí sim tem que ser a lei, ele tem que ser punido de acordo com a lei. Então, senador, um outro elemento, mais especificamente, nos concursos de APO, no concurso de diplomata, né? E diga-se de passagem, a CEPI foi extremamente colaborador com a Bolsa Prêmio Diplomata, então é uma honra para a CEPI, as ações da CEPI, ter ganhado efeito, ter produzido diplomatas negros tão eficientes e tão competentes e tão comprometidos. Quem sai da Bolsa Prêmio sai comprometido, mais do que acesso ao espaço, tem um negro de representação lá, sai comprometido com a luta. Então, o Jackson aqui é um exemplo desse efeito das políticas afirmativas articuladas pela CEPI. Então, senador, no caso desses concursos específicos, como Receita Federal para auditor, como APO, que é um cargo de alta carreira no Ministério do Planejamento, como de diplomata, esses cursos, só para vocês terem uma ideia, eles têm etapas. Eles têm etapas de formação. Se você não aplica uma comissão de heteroidentificação no início, você produz duas lesões graves no espírito da lei. O primeiro é que aquele que ficou de fora, não passando para a próxima etapa, ele jamais será contemplado se essa pessoa for identificada como fraudulenta. Terceiro, se essa pessoa passar mais uma etapa, pior ainda, e se não tiver no conjunto daqueles selecionados alguém que cumpra aquela vaga, significa que aquela vaga vai para ampla concorrência, ou seja, vai para os brancos. E é dupla lesão nesse sentido. Por isso, a necessidade, a CEPI tem clareza nisso e colocou isso em nota técnica. Nesses concursos que exigem etapas, que existe um processo de formação, é necessário, sim, criar, como diz Lewandowski, uma comissão de heteroidentificação para verificar a autenticidade da autodeclaração. Porque, senão, você causa dupla lesão, tanto na vítima, aquele que impediu, que foi lesado individualmente, tanto no próprio espírito do certame, que seria transferir aquela reserva para uma outra esfera da ampla concorrência, ou, no princípio de simultaneidade, pode ser também para cotas de deficiente, caso também tenha, né? Você tem aquele processo de cotas em si, que a 12.711 já utiliza no caso de escola pública e negros. Então, quando você não consegue preencher, eles remetem para a escola pública. Então, o princípio de simultaneidade da lei permite que esses setores, historicamente estigmatizados e lesados nos processos da falência do princípio da isonomia e da meritocracia, dita meritocracia dos concursos públicos, eles possam ser contemplados nessa nova perspectiva. Então, é uma experiência que eu diria exitosa. Nós temos, já nos últimos concursos, já para encerrar, senador, no concurso público, 4.117 vagas ofertadas e 638 vagas para negros no serviço público. Então, é uma experiência exitosa, sim. Vamos continuar a luta. Parabéns, Frei Davi, por ter solicitado essa audiência. Parabéns
Parabéns, senador Paim, por ter permitido esse debate, porque a gente acha que isso faz com que a gente avance, melhore, efetive e que a gente saia do piso e estabeleça um teto compatível com a representação da população negra no Brasil. Muito obrigado, senador. Bem, esse foi Ronaldo Barros. Dr. Ronaldo Barros é secretário de Políticas de Ações Afirmativas da CEPIR. E me permita, doutor Ronaldo, de dizer que nós tínhamos outros órgãos convidados e eles fizeram questão de dizer que Vossa Excelência é que representaria, nesse caso aqui, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Pediram que você, na sua fala, se sentiam contemplados, onde o Pepe Vargas é o ministro. Mas eu vou ler rapidamente aqui as justificativas. Mediante ofício, enfim, 31 de agosto de 2015, que trata o convite de participação do senhor ministro do Estado da Defesa da audiência pública a ser realizada na comissão em 14 de setembro, finalidade, debater o tema criminalização dos fraudes contra cotas para negros. A respeito do assunto, incumbiu-me o senhor ministro do Estado de Defesa de agradecer o convite formulado e de informar ao nobre presidente o que faz por intermédio de Vossa Senhoria na impossibilidade de comparecimento nesta audiência pública. Coloco-me inteiramente à disposição para as informações complementares que necessite, enfim, Vossa Excelência, que preside essa comissão. Ivan Cavalcante Gonçalves, representante do Ministério da Defesa e coordenador de atividades parlamentares. Também outra aqui, em que pese o interesse do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão no tema audiência pública, cota para negros e conflito entre direito administrativo e direito constitucional. A nossa satisfação de haver sido convocado, expressamos aqui por tomar parte desse debate. Infelizmente, não podemos participar do evento nesta segunda-feira, mas colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento e informação pertinente ao assunto. E, por fim, ainda, senhor senador, em atenção ao ofício tal, 31 de agosto de 2015, que convida para compor a mesa em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, informo a Vossa Excelência que o governo federal estará representado nesse evento pelos membros da Secretaria de Política e de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República, órgão que dispõe de competência direta para tratar do assunto em pauta na audiência pública. Marco Antônio de Oliveira, secretário executivo da Casa Civil da Presidência da República. Por fim, depois nós vamos comentar, o Frei David e outros convidados, vamos passar a palavra agora para o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Dr. Paulo Sérgio Rangel, que em seguida, depois da sua fala, segundo o Frei Davi aqui me informa, e havíamos já combinado, mas o momento será esse, teremos o lançamento do livro, é isso? Opa! Muito bem, Vossa Excelência, com a palavra. Bom dia a todos. É uma honra muito grande estar aqui no Senado da República, sob a presidência do senador Paulo Paim. Quero agradecer o carinhoso convite que foi feito, senador, pelo Senado, na sua pessoa, para estar aqui nessa comissão e, desde já, cumprimento a mesa na sua pessoa. Bom, eu separei aqui alguns tópicos importantes para falar que... Discriminação, né? Último negro a falar. Sinal que tá duro, né? Então tá subindo, tá bom. Ainda bem que foi o meu, né? Imagina se eu tivesse caindo. Bom, mas, meus amigos, eu estou muito preocupado, e já falei com o Frei Davi, nós aprovamos, lá no Tribunal de Justiça do Rio, cotas para o concurso da magistratura. Muito bem, uma boa medida, uma boa ação, já era tempo, já foi tarde, mas algo me preocupa, porque foi criada uma resolução pelo tribunal
e não participo dessa resolução porque não integro o órgão especial. O órgão especial é composto por 25 desembargadores mais antigos, em verdade, 12 eleitos e 13 mais antigos. Bom, mas isso não importa, eu não integro o órgão, e lá ficou estabelecido que para que a pessoa tenha direito a concorrer às cotas, ela tem que ter uma renda de até um salário mínimo e meio. Você é mendigo de rua. Ou seja, nós vamos ter que acreditar que aquele indivíduo que hoje pede uma moedinha na rua e que ele consegue aí ganhar um salário mínimo e meio, ele esteja apto a concorrer ao concurso da magistratura. O que é óbvio, e eu entendo dessa forma, se estiver errado eu quero ser corrigido, eu dou com esta mão e tiro com esta. Ou seja, você tem a cota, mas você não vai levar. Por quê? Porque ninguém que ganha até um salário mínimo e meio consegue fazer um curso de direito, consegue fazer um concurso para a magistratura, consegue ficar 3 anos estudando até poder fazer o concurso, ganhando esse valor, né? Ou seja, uma coisa é você dizer, não, mas ele entrou pelas cotas na universidade. Ele estudou na UERJ, por exemplo. Sim. Então, se a UERJ também não pagar a ele para ele poder ficar 5 anos, o que nós chamamos de bolsa permanência, ele não vai conseguir fazer o curso, porque um curso de direito ele não faz em um dia, ele faz em 5 anos. Então, ele precisa pegar ônibus, pegar condução, pegar transporte, ele precisa usar roupa, sapato, ele gasta tudo isso e, óbvio, se ele tiver essa renda, ele, rapaz, não consegue nem sequer sair de casa, essa pessoa não consegue. Então, Frei, fica aqui um alerta para que nós possamos, e eu tenho certeza, conheço o presidente do tribunal, é um homem sensível à nossa causa, sensível às questões sociais, talvez isso tenha passado despercebido. Eu acredito nisso. Por quê? Porque não é uma coisa antiga no tribunal, isso é novo. Houve uma resistência, o senhor sabe, muito grande, uma resistência muito grande para que as cotas fossem estabelecidas. Muito bem. Então, estabeleceram, mas não estabeleceram. Deram, mas não deram. Deram, mas nós não vamos levar. Porque esse valor de até um salário mínimo e meio, eu quero encontrar essa pessoa que conseguiu fazer esse curso e conseguiu estudar e que está dentro desta renda. Bom, e isso eu entendo, Frei, quando o Dr. Jackson faz a observação do Poder Judiciário, das liminares que são concedidas, o senhor já fez também, eu compreendo por que isto é feito. Quer dizer, isso vem desde a escravidão nos acompanhando. Desde quando os magistrados, durante o período da escravidão, negociavam a liberdade de alguns escravos. Eles cometiam crimes, e aí, para que o senhor não perdesse, por exemplo, 10 escravos que estavam envolvidos naquele motim, eles escolhiam 2, 3. Então, 2 eram responsabilizados, os outros 8 ficavam livres, não por amor à liberdade, mas para que o senhor não perdesse 10 escravos que ele investiu. Ele comprou 10 escravos, ele tem a mão de obra, ele vai perder. Então, a ideia de que, não, mas os juízes liberavam essas pessoas, o judiciário entendia que essas pessoas não deviam ser punidas, não, é porque havia um negócio, havia um acordo entre o judiciário e os donos de engenho. Ora, 10 cometeram crime, se eu tiver 10 escravos presos, eu perco 10 mãos de obra. E eu comprei essa mercadoria. Isso, quando chega hoje na República, não muda muito. Como? Nós somos livres. Não, nós ganhamos liberdade jurídica, mas não ganhamos liberdade política e social. Nós continuamos presos a um sistema, tanto que ainda estamos em 2015, século XXI, discutindo a questão das cotas, das fraudes, do não acesso, do um salário mínimo do tribunal. Por quê? Porque não deram ainda liberdade política e social. E por que não deram? Porque o judiciário tem dificuldades. E tem dificuldades por quê? Porque os seus integrantes são pessoas que não passaram, em sua maioria, em regra, eu estou falando da regra, não estou falando de 2 ou 3 que conseguiram passar por esse filtro da dificuldade. Estou falando da regra das pessoas que cursam bons colégios particulares, têm acesso a boas universidades públicas e conseguem ficar
3 anos até concluir o tempo para fazer o concurso, estudando para poder fazer esse concurso. Logo, essa pessoa agora que se tornou juiz ou juíza, é ela que vai julgar a nossa causa. Então, o referencial que ela tem, o olhar que ela tem, é um olhar da onde ela vem. Ela não consegue ter um olhar diferenciado porque ela não é uma pessoa que vem do lugar que nós estamos. Diferente de vocês, amanhã, magistrados, doutor Jacques, quando hoje é um terceiro secretário e passou pelas dificuldades que passou, o olhar dele é diferente daquele outro colega de profissão que não passou por essa dificuldade e, portanto, não tem aquele olhar. Pode ser até que tenha esse olhar para uma questão social, preocupação com o outro, mas isso não acontece conosco. Ou seja, nós tivemos, e é isso que eu quero dizer, nós tivemos o nosso holocausto negro também. Mais de 6 milhões de negros traficados no mundo ao longo do período da escravidão. E as pessoas não se dão conta disso. Por isso, e é interessante perceber que nós temos que fazer justiça ao que Rui Barbosa fez. Rui Barbosa, quando mandou queimar toda a documentação que envolvia a compra e venda de escravos, foi acusado de querer acabar com a história do negro. Isso não é verdade. Ele era ministro da Fazenda. O que ele quis foi impedir que os senhores de engenho tivessem documentos nas mãos, notas fiscais. Nós éramos comprados. Então existiam notas fiscais. Usassem essas notas fiscais para cobrarem do Estado a indenização pelo fim da escravidão. Tanto que ele diz: mais justo seria e melhor consultaria o sentimento nacional se pudesse descobrir meio de indenizar os ex-escravos, não onerando o tesouro. Ou seja, Frei, Rui Barbosa já falava o que nós hoje estamos defendendo, que é essa comissão da escravidão que nós criamos, da indenização que nós estamos discutindo. Ele já falava lá, se alguém tem que ser indenizado, são os ex-escravos. Então, esses papéis que vocês querem, eu vou queimar. E queimou. Mas queimou não para acabar com a nossa história, porque a nossa história está contada em todos os livros, em todos os documentos fiscais que seriam necessários para comprovar isso. Portanto, Frei, nós temos que, primeiro, montar uma comissão e procurarmos o presidente do Tribunal de Justiça para sensibilizá-lo, e ele com certeza vai nos receber e vai estar sensível. Repito, conheço o presidente Luiz Fernando Ribeiro Matos, é um homem comprometido com as questões sociais e vai compreender que essa resolução que foi aprovada com um salário mínimo e meio não vai atender aos nossos interesses. E, em segundo lugar, nós temos que criar um tipo específico para a questão da autodeclaração falsa. Nós temos, sim, falsidade ideológica, temos crimes de falsidade no Código Penal? Temos, mas não para esta realidade. Então nós temos que, senador, aqui é uma sugestão até, nós temos que ter uma comissão de profissionais do direito que sentassem e elaborassem um tipo penal específico para essa questão, para que ficasse o aviso àqueles que querem burlar a questão das cotas, porque isso é uma forma, é importante dizer isso é uma forma, ao meu sentir, de desacreditar o projeto, de desacreditar o projeto social da lei de cotas, que nós estamos atrasados. O americano tratou disso em 60. Década de 60, eles resolveram o problema deles. Tanto é que Bob Kennedy, senador, quando vem ao Rio de Janeiro em 65, na PUC, os Estados Unidos estavam discutindo os direitos civis dos negros, Martin Luther King, Malcolm X. Os alunos ofereceram a ele o busto de Leão Veloso, um escultor, de John Kennedy. E ele foi lá prestigiar a entrega do busto, enfim. E quando ele chegou, os alunos agrediram verbalmente ele, pressionando, dizendo: mas como é que pode nos Estados Unidos vocês estarem com aqueles problemas sociais dos negros, vocês não dão visibilidade aos negros, etc. e tal? Então, me diga uma coisa, vocês aqui nesta universidade, cadê os negros desta universidade? 1965, não tinha um na PUC, no Rio de Janeiro. O que hoje o quadro é outro, porque hoje a universidade
dar 20% de bolsa para pessoas carentes, o quadro mudou. Enfim, nós não podemos nos perder nesta caminhada e nós devemos, portanto, estabelecer critérios rígidos para que aqueles que burlarem o projeto social possa ser punido nos termos da lei. Era o que eu queria dizer, senador. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, doutor Paulo Sérgio Rangel, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.